Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam se cuidando e se protegendo direitinho. A Pro tá morrendo de saudade de vocês, tá? Agora vamos iniciar a nossa aula de hoje, que vai ser a correção daquele questionário que eu mandei para vocês através do aplicativo, aquele questionário de ciências, referente às páginas 25 e 26 de ciências, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Qual os órgãos formam o tubo digestório? Então, o tubo digestório ele é formado pela boca, a faringe, o esôfago, o intestino delgado e o intestino grosso. Esses são os órgãos que formam o tubo digestório. A2. Por qual órgão se inicia o processo da digestão? O processo da digestão, ele se inicia pela boca. Então, quando nós ingerimos o alimento, ele é triturado, aí ele é triturado, passa pelos dentes, umedecido pela saliva, então aí ele inicia a nossa digestão. Na 3, o que acontece com os resíduos dos alimentos que não são aproveitados pelo corpo? O que acontece? O corpo, o alimento entra, o corpo vai absorver o que é necessário para o nosso bem-estar, né? E aí o que não é necessário é eliminado através das fezes. Então, pelas fezes é eliminado os resíduos que não são aproveitados, tá? E na 4, como é chamado o processo de transformação do alimento? Então, esse processo é chamado de digestão, ok? Na 5, qual é o órgão responsável por conduzir o alimento para o esôfago? Então, esse órgão é a faringe. Então, entrou o alimento pela boca, houve a trituração, e aí ele vai para a faringe, da faringe ele vai para o esôfago e depois para o estômago. E na 6, qual é a função do intestino grosso? Então, o intestino grosso ele tem a função de absorver a água e aproveitar os alimentos, o que é bom de nutrientes, enfim, ele vai aproveitar e o que não é, ele vai eliminar, tá bom? E na 7, qual é o órgão que produz a bile? O órgão que produz a bile é o fígado. Vocês vão ver lá na página 26 que está falando o órgão que produz a bile, substância que facilita a digestão dos lipídios presentes nos alimentos. Então, para facilitar a nossa digestão, a bile ela produz um líquido que vai para o nosso estômago e que facilita essa digestão, ok? E na 8, qual é o caminho que o alimento percorre até chegar ao intestino grosso? Então, esse caminho, ele entra pela boca, aí ele vai passar pela faringe, segue para o esôfago, seguindo para o estômago, depois o intestino delgado e por fim ele vai para o intestino grosso e que finaliza com a eliminação através das fezes. Essa foi a nossa correção, pessoal. Então, na página 27, vocês vão perceber que tem uma ciência em ação, que é uma experiência que vocês podem estar fazendo com a ajuda do pai de vocês ou a mamãe, alguém da família. Vocês vão fazer essa experiência, responder essas duas questões. Depois eu vou pedir para que vocês leiam na página 28 o texto que é a incrível conexão do cérebro e intestino. Então, vocês vão ler e vão realizar as atividades da página 29, 30 e 31. Depois a gente vai fazer a correções dessas atividades, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Beijos!